Você não imagina nunca que um negócio como esse vai acontecer. Que alguém vai ali obrigar a fechar a sua empresa. Agora, minha empresa está aberta. Ela só vai fechar se, né, se eu fizer alguma coisa errada, se a empresa quebrar, se eu tiver uma fiscalização, eu tiver indevido, e por aí vai. Mas um vírus fazer minha empresa fechar, esse é um negócio que ninguém podia imaginar na face da Terra. Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido. Olá, aqui é a Sara. Eu tô aqui com o Tederaldo e esse é o podcast das 11 fragilidades. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito recorrente, no momento, que todas as empresas estão sofrendo com isso, principalmente as pequenas e médias empresas, que é a crise, a pandemia que a gente está vivendo agora, né? E você que está assistindo esse podcast, não deixe de se inscrever, de comentar, deixar seu like, tá certo? Então vamos lá. Ô Tederaldo, tudo bem? Tudo bom, Sara? Eu também queria lembrar o empresário que está assistindo a gente de que esse canal aqui ele é feito para as pequenas e médias empresas, para as empresas crescerem e crescerem rápido e com solidez. Então vamos lá. A primeira pergunta, eu queria saber como essa crise está afetando diversas empresas e relacionada às 11 fragilidades. Então eu queria saber qual a fragilidade que está diretamente ligada à crise e que você explicasse um pouco sobre essa fragilidade, explicasse como ela funciona nas empresas. Certo. Bom, eu diria que as fragilidades, elas se manifestam sempre que você coloca um peso nelas. Assim, imagina que você tem aí uma casa, essa casa tem fragilidades que você não consegue ver, estão lá infiltradas nas paredes, mas estão quietinhas, essas fragilidades até poderiam não acontecer nada durante algum tempo. Mas na medida em que, vou dar um exemplo aqui, se houver um tremor de terra, né, um terremoto, no Brasil não tem muito terremoto, mas só é por isso que eu chamei um tremor de terra. Ao redor dessa casa, essas fragilidades elas vão ser estimuladas e podem ou não rachar, elas podem ou não aumentar de tamanho. O que significa que quando você me pergunta quais as que são mais afetadas pela crise, né? E eu entendo que a gente está falando dessa crise atual, né? Essa crise da pandemia, do coronavírus, que está fazendo com que as pessoas não circulem pelas ruas, né? Fiquem mais reclusas e tal. Todas as 11, Sara, elas serão estimuladas por conta desse tremor que está gerando em torno das empresas, mas algumas são mais estimuladas do que outras, porque é isso que acontece quando você tem um evento externo, quando você tem algo que vem de fora e atinge a empresa. Algumas fragilidades, elas, dependendo do evento, elas podem ser mais ou menos estimuladas. Por exemplo, com a história da pandemia, a fragilidade financeira é uma das mais, eu vou usar a palavra estimulada, mas é uma das mais assim que causa problema nas empresas, porque a quantidade de negócios tende a diminuir em praticamente todos os negócios, né? Mesmo sabendo que todas as crises, e essa não é diferente, trazem também oportunidades, mas elas trazem mais uma ameaça no primeiro momento do que a oportunidade. Até porque a gente fica com medo do que vem pela frente, a gente se retrai e esse medo faz com que a gente não veja oportunidades que estão lá na nossa frente. E qual é assim, relacionada às 11 fragilidades? A crise, a pandemia, se enquadraria em qual? Na do evento externo? Ela se enquadra, é uma boa pergunta, ela se enquadra exatamente na fragilidade do evento externo. Tudo aquilo que vem de fora, todo acontecimento que vem de fora e afeta a nossa empresa negativamente a princípio, ela é considerada uma fragilidade do evento externo. Por isso que tem esse nome. Entendi. Uma recessão econômica, uma mudança de regras do governo, um aumento de taxa de tributação, um próprio aumento da taxa de juros que você toma na economia, uma variação do dólar, as crises, os eventos relacionados ao clima, que a gente esqueceu deles agora por conta, né, dessa pandemia, mas eles são algo também muito ameaçador para as empresas, é também outro evento externo. E outro mais, é uma conversa aqui
guerras e terrorismo. Você pode dizer, não, mas a gente não tem guerra aqui no Brasil, nem tem terrorismo. Bom, a gente poderia até dizer que não, mas se você vende para um país, você está aqui no Brasil e vende para um país, por exemplo, lá que está no Oriente Médio, né, porque está muito sujeito a isso. Se você vende para esse país e aquele país entra numa guerra, você também é afetado né, do ponto de vista de vendas. Sim. Então, olhar o todo, não só. Eu que eu brigo, não olhar apenas o nosso umbigo, sabe? Olhar só para a gente, olhar também o que pode nos ameaçar de fora. Acho que no Brasil a gente não está tão acostumado com essa parte de, apesar de ter, né, enchentes, alguns problemas climáticos também, geográficos, mas a gente não está tão acostumado assim com esses desastres naturais muito grandes, assim. A gente teve, né, os casos lá em Minas Gerais, né, algumas coisas assim. Mas eu quero dizer assim, né, que nos Estados Unidos eles estão muito acostumados, né, com furacão, essas coisas e tal. Então acho que a gente não está tão acho que foi um choque muito grande essa pandemia para o mundo todo, mas eu acho que para a gente foi um impacto assim nesse sentido também, né? Falando dessa pandemia, ela de fato foi uma coisa, o que a gente chama os cisnes negros, que são eventos que a gente pode depois explicar melhor porque tem esse nome, mas são eventos que eles são surpreendentes. Você não imagina nunca que um negócio como esse vai acontecer. Que alguém vai ali obrigar a fechar a sua empresa. Agora, minha empresa está aberta. Ela só vai fechar né, se eu fizer alguma coisa errada, se a empresa quebrar, se eu tiver uma fiscalização, eu tiver indevido, e por aí vai. Mas um vírus fazer minha empresa fechar, esse é um negócio que ninguém podia imaginar na face da Terra. Esse tipo de risco já havia sido mapeado, uma pesquisa que eu fiz alguns anos atrás, há 3 anos atrás aproximadamente. Eu já tinha mapeado, eu não, né? Os grandes gestores de risco, os grandes países, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, eles são muito fortes nisso. Eles já haviam feito um mapeamento desse tipo de risco, que eles chamavam os riscos de epidemias. Não se falava muito em pandemia, pelo menos eu não lembro de ter lido sobre isso. Mas nessa proporção, eu acho que nem eles próprios imaginavam, que é uma coisa que atingiu muito ponto, né? E é muito forte. O evento externo é uma coisa muito imprevisível. Tudo aquilo que tem ele é muito imprevisível, ou seja, ele tem uma probabilidade muito baixa de acontecer. Nós normalmente não fazemos nada. Porque você pode imaginar que vai acontecer, que isso pode acontecer, mas você olha assim e diz, mas não vai acontecer comigo. Né? Não vai acontecer comigo. Vai acontecer com o vizinho, mas não comigo. Quando acontece esse evento, ele causa um impacto grande na empresa. Na nossa vida. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? A gente sempre tem efeito. E tem empresas, setores, né, que são mais afetados com essa crise atual? Tem alguns setores que estão sofrendo muito, como, por exemplo, os setores de restaurante, bares. Setores, eu diria, que vendem produtos físicos, né? Lojas de roupas, vestuários, sapatos. Essas empresas que vendem equipamentos físicos, elas estão sofrendo mais, especialmente em restaurantes, porque tem a história lá de você reunir pessoas, né, em torno de um determinado evento, que é um restaurante, um bar, a mesma coisa, você vai lá para um evento, que é jantar ou almoçar fora, e essa história de reunir as pessoas num evento, mas, por exemplo, empresas que trabalham exclusivamente com eventos físicos, palestras, seminários, imagine, estão que se reinventar por completo. Quem tem cinemas, redes de cinema, teatro, as pessoas que trabalham com teatro, e por aí vai, né? Os produtores de teatro. São impactos muito grandes para esse tipo de... A parte do entretenimento, assim, né? Acho que é mais afetada. Muito grande, muito grande. Acho que os restaurantes ainda conseguem, né? Estão voltando, mas bar é mais difícil funcionar sem ser fisicamente, né? Casos de show, né? Acho que essa parte de entretenimento mesmo que está bem prejudicada, né? Muito, muito. E os restaurantes, eles, durante bastante tempo, eles hesitaram, eles não acreditaram, não só eles. Todo mundo ficava pensando assim, mas isso vai passar, isso só vai durar no máximo um mês. Já estamos aí há
3, 4 meses, é isso? As É. coisas estão mostrando que podem melhorar em alguns setores, mas tem muita incerteza ainda. Mesmo em países na Europa, onde isso começou, depois da China, falando aí numa segunda onda, né? Então, sim, é um momento de muita reinvenção. Então, os restaurantes, eu lembro muito bem que quando isso aconteceu, a gente não encontrava ainda restaurantes que entregassem, principalmente os restaurantes mais estrelados, aqueles de um nível, né, mais alto, uma gastronomia melhor, eles, mais elitizada, eles resistiam muito a fazer delivery, porque o restaurante tem todo um ritual, não é só a comida em si, mas tem um processo de servir, tem a mesa, tem um ambiente, né? Uhum. Tem a maneira com que você arruma os pratos, a temperatura da comida. Eu não sou chefe de cozinha, mas a gente lê sobre isso e sabe que tem todo E aí, quando você coloca isso tudo numa embalagem para entregar para outra pessoa, não é tão simples. Delivery de comida não é tão simples como a gente imagina para comidas mais elaboradas. Uma pizza é mais simples, mas outras é mais Sim. complicado. Então, eu lembro bem que os restaurantes, eles hesitavam. Como é que eu sei que eles hesitavam? Você ia lá para o site deles, imagina aquele restaurante que você vai, você ia, né? Você gosta da comida, e agora você queria continuar comendo aquela comida, mas está fechado. Alternativa, Aham. você pediu delivery. Você ia lá no site e não tinha nada. Nada. Você tinha um telefone, mas o telefone não funcionava, muitas vezes, porque o restaurante estava literalmente fechado, de portas fechadas, sem ninguém lá dentro. Eles nem atendiam, algumas vezes, os telefones. Então, depois, esses restaurantes melhores nesse sentido, que eles começaram a fazer delivery, mas ainda é um processo. Outra dificuldade dos restaurantes, porque quando você quer vencer essa barreira de fazer uma entrega condizente com sua comida, a entrega fica muito cara. A gente fez um pedido aqui, então se o prato era R$ 50, a entrega era 20. Ora, é quase o Aí não preço dá. do prato. Mas aí vinha de uma maneira tal que não comprometia, ou comprometia menos. E aí a gente pode levar isso para qualquer setor. Quem vende roupa e só vendia de forma física, e agora ela precisa vender também online, não é delivery, nesse caso a gente não chama delivery, mas é entrega, né, online. Tem uma série de questões que a pessoa não sabe fazer. E aí ela se envolve Uhum. e para de vender. Mas é possível vender com a mesma frequência, mesmo nesse período que a gente está vivendo, assim, como se adaptar, né? Você falou sobre a entrega online, enfim. Mas como se adaptar para as vendas não caírem nas empresas? Pois é um processo de reinvenção, diria, de cada setor. E não é uma coisa fácil, porque tem a história do e-commerce, que seria você vender numa plataforma online. E as pessoas que não Ah, estavam acostumadas a fazer isso vão ter que aprender a fazer. E a palavra é essa, elas vão ter que aprender a fazer, porque mesmo que isso tudo passe, pode ser que há uma tendência que algumas pessoas começaram a se acostumar a comprar online. Elas não compravam antes, porque não fazia sentido para elas. E aí elas agora, por conta da pandemia, passaram a comprar. E se aquela loja, quando a pandemia passar, ela deixar de entregar online, ela pode perder cliente. não, que a próxima pergunta que eu ia fazer era essa, se as lojas, as empresas deveriam continuar com as vendas online, né? Com esse serviço online, mesmo depois do comércio reabrir, enfim. E aí você já está me respondendo que sim, né? Porque eu acho que é ficar para trás mesmo se você não continuar isso. Assim. Eu acho, eu acho. E principalmente nesse momento de transição, que ainda tem uma insegurança, né? E vai ficar assim por muito tempo, eu acredito, né? Com essa insegurança, essa transição mesmo. Eu acho que não tem como parar mesmo de vender online, assim. É fundamental, eu acho, né? Pois é. Por outro lado, Sara, agora, esta semana, eu saí aqui para tomar um café perto de casa, porque São Paulo já abriu, né? Os cafés, os restaurantes já abriram, inclusive agora podem ir até 10 horas, eu acho, dependendo de quem está nos ouvindo, quando está nos ouvindo agora, né? Nesse momento que a gente está gravando esse podcast, é isso que está acontecendo. Restaurantes e bares, eles podem ir até 10 horas. Foi engraçado que eu fui tomar um café, eu moro aqui na região de Jardins, que você conhece, na região que tem um prédio,
E nesse café ele ficou fechado durante muito tempo. Eu estava conversando com o dono e dizendo para ele o seguinte: você está vendo esse prédio aqui na sua frente? Ele olhou o prédio, um prédio enorme. Eu disse: só esse prédio aqui, esse prédio que você está vendo, ele sustentaria o seu estabelecimento inteiro. Ele olhou e disse: é verdade. Talvez eu nem conseguisse atender esse prédio que está aqui, porque é enorme, né? Ou seja, mas ele dizia assim para mim: mas como é que eu vou atender esse prédio? Eu vou ter que entregar lá, mas se eu contratar um delivery para fazer isso, tem outros problemas. E eu não posso pegar um funcionário meu para entregar lá. Então, ele próprio, só estou dando esse exemplo, tinha ainda, veja, essa altura dos acontecimentos, ele tinha ainda uma série de dúvidas se ele deveria ou não entrar no mundo de delivery. Ele já está no delivery, mas o quanto ele deve ir ou não, ele não sabe. Há uma relutância, né, eu acho. Porque não é fácil, mas a palavra é essa mesmo. Nós seres humanos, a gente tem, por sobrevivência, nós temos uma dificuldade muito grande de mudança. Porque nós, uma vez que a gente se acostuma com um determinado ambiente, se eu me mantenho naquele ambiente, eu garanto mais a minha sobrevivência, percebe? Então, se eu estou na minha casa é segura, e eu já estou acostumado aqui, para que eu vou sair? Eu vou sair para quê? Na rua, eu tenho mais ameaças do que dentro da minha casa. E aí eu fico na minha casa, usando só como exemplo, né? Sim. Uma coisa é um restaurante. Se eu já vendo e vendo bem, né? Com minha loja aberta, para que eu vou me inventar agora de fazer delivery? Se tem fila na porta, a grande pergunta é essa. Se tem fila na porta do meu restaurante, para que eu vou fazer delivery? Bom, você vai fazer delivery porque amanhã pode fechar de novo e aquela fila que você tem na porta, ela para. E aí, se você não tem um delivery, você vai ter que começar do zero, inclusive conquistando clientes novos. Então, Uhum. você tem que ter os dois processos em andamento. E, por exemplo, acho que a Magazine Luiza, ele já está projetando que o e-commerce dele vai vender mais do que as lojas físicas. Veja que loucura, porque eles são muito fortes fisicamente, né? Estão Sim. falando que eles pode ser que o e-commerce dele venda mais que a loja física. Né? Quer dizer, uma transformação radical, né, na cabeça das pessoas. É um hábito novo, né? Um modo de vida que já mudou e está mudando e as pessoas têm que se adaptar. Pois Senão é. vai ficar para trás. Pois é. E aí, nessa E, linha, Sário, eu digo o seguinte, eu falo para o empresário, tem uma geração nova que está chegando aí, nova com 15, 16, que só compra por aqui. Acabou. Vai ser aqui que ele vai comprar. E se você não tiver aqui, ele vai comprar de quem tiver aqui. Então, né? sim. A questão também é que São Paulo tem muita competição, tem muita gente, né? A grande São Paulo, sei lá, tem mais de 20 milhões de habitantes. Você pega aqui as regiões. Ou seja, tem demanda demais, por isso que as pessoas se acomodam, sabe? Mas não podem. Não pode. Simplesmente não. E você teria alguma dica assim para essas pessoas que querem começar no delivery, no e-commerce, e não sabem como começar assim? Tem alguma dica para iniciar essa nova forma de vender? Eu acho que todo começo tem um início, né? Como diz aquele ditado, quer dizer, porque a pessoa tem que fazer, como todo pequeno empresário e médio, a gente não tem recurso sobrando, muitas coisas nós próprios temos que fazer, a gente tem que ir em busca da informação. Então, a primeira coisa que tem que fazer é pesquisar sobre esse assunto, é ler, estudar sobre vendas online, independente do setor que você tiver. Pode ser que realmente alguns setores isso não seja tão viável. Você pega uma banca de revista, talvez isso não seja tão viável. Eu não estou dizendo que é não, viu? Só temos que pensar. Vou dar um exemplo aqui, falando em banca de revista. Eu aborreci aqui com a minha assinatura do jornal que eu tenho e quase que eu cancelava com eles. De vez em quando eles me entregam e não entregam no domingo. Eu já reclamei que são reincidentes. Eu fiquei pensando assim, se tivesse uma banca de revista aqui que entregasse, eu cancelava esse negócio. Quer dizer, Uhum. veja que tudo é possível. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, tem que pesquisar, tem que estudar sobre esse assunto, ler sobre e-commerce, saber como é que funciona. Né? Tem algumas empresas especializadas que, inclusive, dão curso. Na própria YouTube tem canais, não tem muito não, mas que dão curso sobre isso. Tem um chamado Universidade E-Commerce, que é um bom canal. E, além de você estudar sobre esse assunto, conversar com outros empresários que são do seu setor, que já fizeram isso. Eles não vão se negar a conversar com você. Você tem um café, um restaurante, que você não faz ainda delivery, por exemplo, uma loja.
Você não faz e-commerce, conversa com a loja que faz. E aí você vê como é que foi essa trajetória, para você aprender essa trajetória, e aí faça um primeiro piloto, sabe? Ah, eu só vou entregar, por exemplo, camisas de uma determinada linha que tem na loja, para testar. E aí depois eu vejo se eu expando isso ou não. Ou vou entregar apenas para o meu bairro. Eu dizia isso, Uhum. eu dizia isso para uma empresária recente. Ela tem um supermercado. E ela também tá resistindo até hoje. Doutor Deraldo, mas o supermercado, as pessoas são aqui na minha rua, supermercado pequeno, já me conhecem, eles gostam de vir aqui. Eu falei, eu sei, mas algumas pessoas talvez preferissem receber em casa. Então, faz um teste. Então, não sei se respondi. Sim, sim. Comece. Estude e comece. Também não Ah. aconselho começar sem pesquisar um pouco disso. Eu lembrei de um exemplo que tem uma hamburgueria famosa em São Paulo. Eu não sei se você conhece, Patty's. Que eu lembro que ela ficou bem famosa, assim, mas no começo ela só entregava na região ali, perto, né? Acho que era no Brooklyn, eu acho. E aí eu lembro que eu tentei pedir da minha casa quando eu morava em São Paulo e não consegui, porque eles estavam só atendendo na região perto. Principalmente porque acho que eles começaram, aí bombaram logo, e aí quiseram testar o delivery aos poucos mesmo. Aí depois expandiram mais. Aí depois abriram um ponto só de delivery em outro bairro, para só entregar delivery. Então, foram aos poucos e hoje eu acho que eles entregam em toda parte, assim. Mas eu acho que essa é uma ótima dica, né? Para ir começando devagar, conhecendo, né? Essa nova maneira de vender. Eu acho que é mais cauteloso e tem mais probabilidade de ter sucesso, né? Exatamente, exatamente. Tem uma máxima que diz, sempre comece pequeno, para quase tudo que você vai fazer na sua vida. Pense grande, comece pequeno e seja rápido. Uhum. Então, é isso, esse exemplo que você deu do hambúrguer é por aí. Ficar de Legal. braços cruzados achando que o mundo não mudou, que vai voltar tudo que era antes, pode ser que volte, mas pode ser que também tenha outra coisa parecida com essa. E aí? É, acho que se voltar ao que era antes, né? Tem uma grande chance de acontecer de novo. Então, por que não, né? Por que não? Por que não? É É, mudança, né, do hábito do consumidor. isso. E assim, sobre a questão financeira das empresas, muitas empresas quebraram, né? Infelizmente, muitas empresas não aguentaram essa crise e quebraram por falta de dinheiro, principalmente no caixa, enfim. E aí eu queria saber, assim, para as empresas que conseguiram reabrir agora, mesmo com a dificuldade financeira, qual é a dica para elas não sofrerem a mesma coisa se tiver uma nova parada? Se por acaso ter que fechar tudo de novo, né? Algumas cidades aí no Brasil até já começaram a fechar, não sei, assim, acho que eu vi uma notícia que tinha alguns lugares que estavam voltando a fechar porque tinha aumentado a, a, a contaminação, né? E aí, qual a dica para que essas empresas não voltem a quebrar financeiramente, né? Legal. Bom, veja, lembra-se que nós falamos no início da nossa conversa de que as fragilidades estão lá, certo? Você vai estimular mais ou menos ela quando você entra num processo como esse. Então, a fragilidade financeira, as recomendações que eu daria para a crise, quando se fala da fragilidade financeira, elas não são muito diferentes do antes de uma crise como essa. Então, não são muito diferentes, infelizmente. Ou seja, as grandes recomendações, eu diria que agora elas são mais necessárias, porque, né, as empresas tiveram um problema muito grande de vendas e tal. Mas quais são as grandes recomendações quando se fala na área financeira? Primeira delas, você tem que ter um fluxo de caixa saudável, você tem que administrar bem seu fluxo de caixa. Já falamos disso aqui bem na podcast da fragilidade financeira. Foi. Essa, Vamos deixar aqui o link, né? Também. Pra... deixa aqui o link embaixo para as pessoas acessarem. Esse é um princípio que ele não importa se você é antes, depois da pandemia. Você precisa ter um fluxo de caixa que ele seja positivo. Não dá para ter um fluxo de caixa negativo. Não dá por muito tempo. É como se você quisesse nadar durante muito, muito tempo sem ter existência. Você não vai conseguir fazer uma travessia de 10 quilômetros nadando ali se você não tiver existência. Você não é que tem existência para fazer aquilo. A existência, nesse caso, é um fluxo de caixa positivo. Porque se você pode, nessa travessia ali no mar aberto,
Eu já nadei em mar aberto, imagine que eu lembro que a gente tem que estar muito bem preparado para nadar. E você não era mar aberto especificamente, ia lá mas era no mar, nadar no mar, né? E eu lembro que a gente precisava ter muita resistência para fazer isso, porque se falta fôlego no meio do caminho, você tem que ser capaz de parar e recuperar o fôlego para poder você continuar. A empresa é a mesma coisa. Se ela não tem um caixa positivo e ela está caminhando e ela tem uma crise muito grande, ela não aguenta. Se ela tem um caixa positivo e ela tem uma crise, ela tem então oxigênio para continuar caminhando. Então, esse é um princípio. Quem entrou, Sara, nessa pandemia já com caixa negativo, ela não aguentou. Ou teve que buscar dinheiro de alguma outra forma. Né? Então, é um Uhum. princípio que é vital sempre. Segundo princípio, você precisa calcular a sua lucratividade, quanto é que você está ganhando ou não no seu negócio. Você pensa que está ganhando e não está, às vezes. Tem que calcular ali, ó, na ponta do lápis, coisa que o pequeno empresário não sabe fazer. Ou sabe e teme não fazer. Entra dinheiro, ele acha que está bom. Ou seja, se você não calcula a sua rentabilidade, sua lucratividade, e você está dando prejuízo, você já está descendo a ladeira. Quando você entra numa crise, acabou. As suas margens numa crise diminuem. Por que diminuem? Porque seus custos fixos continuam durante muito tempo, aí durante algum tempo, só que suas vendas elas despencam. Então, se você tem uma margem, mesmo com vendas mais altas, se você tem uma margem negativa aqui, quando você entra na crise e as vendas fazem isso, as margens vão lá para baixo. Percebe? E o Sim. terceiro princípio, que esse talvez seja um dos mais difíceis, e que é extremamente necessário na pandemia, é você reservar uma parte do seu faturamento, o que eu chamo de constituir um fundo de reserva. Tira um pedaço do seu faturamento bruto e guarda isso, o que eu chamo para contingências. É como uma poupança que a gente faz na vida pessoal. Né? Você Uhum. tem uma caderneta de poupança, não tem? Uhum. Tem um dinheirinho guardado ali para... Falei dinheirinho, Qualquer coisa, né? você tem um dinheiro Garantia. guardado, mas tem um dinheiro lá que você tem que, se você precisar, você lança a mão dele. É a mesma coisa, a empresa tem que ter, deveria ter. Quando ela entra numa crise e não tem onde buscar dinheiro, né? Ah, mas tem um Aí, banco, mas o banco está muito receoso de lhe emprestar dinheiro nessa hora. Você é pequeno, está com a empresa fechada, por que ele vai lhe emprestar dinheiro? Ele vai ficar com receio. e Então, quantas empresas, né, estão passando por isso? Se o banco for atender todo mundo, muitas empresas estão com essa dificuldade. Porque a gente pode até fazer, não, mas se eu quiser eu vou no banco pegar dinheiro. Não é assim. Porque o banco não vai lhe emprestar dinheiro, dependendo tão do... fácil, né? Então, é, são recomendações, né, não sei se ficou claro, que elas se aplicam e que se aplicam para o futuro também. Você tem que ter essas três e outras mais, né? Que estão lá no podcast completo, né? É, Financeiro. vou deixar no card aqui para vocês poderem assistir, se não assistiram ainda. Aproveitando, deixa o seu comentário, deixe seu like também, se inscreva no canal, que aí vocês vão conseguir ver todos os conteúdos, né? Ó, e a outra pergunta que eu tenho para fazer é assim, tá tudo bem, eu entendi assim que você falou, você tem que se prevenir para não cair nesse problema de novo financeiro. Mas vamos dizer que já aconteceu, né? A pior das situações, e por onde o empresário pode começar a cortar gastos para tentar salvar a empresa, assim. Tem uma lista de prioridades? Você poderia falar um pouco sobre isso? Ela tem que analisar tudo com muito carinho, porque um dos maiores gastos que as empresas têm, gastos de serviço, são os gastos com o pessoal. E essa é uma das primeiras coisas que vem na cabeça do empresário é, bom, eu devo ou não cortar meus colaboradores? Vamos responder isso já já, vamos colocar aqui isso de lado, para responder diretamente a sua pergunta. Gastos que ela pode negociar já. São gastos com terceiros, por exemplo, aluguel, né? Ligar lá para a pessoa que ela está alugando e pedir uma renegociação. A pessoa deveria entender, né, que a gente está vivendo, se bem que no início ninguém entendeu, porque, né, você achava que essa Uhum. coisa ia passar. Você pode também reduzir gastos você vai necessariamente reduzir gastos com luz, você pode também renegociar, porque vai, né, a luz vai diminuir. Você pode reduzir gastos com o seu fornecedor de internet, você pode reduzir gastos com o seu fornecedor de matéria-prima, propriamente dito, porque você vai pedir para ele reduzir as entregas.
mas eu não sei se isso vai demorar ou não. É melhor não diminuir as entregas, não, é melhor não reduzir os meus pedidos. Não, é melhor, eu acho que é melhor reduzir. Porque você precisa trabalhar com dois cenários nessa hora. Você precisa trabalhar com um cenário mais otimista, não é muito otimista, você não deveria trabalhar com muito otimista, mas você deveria trabalhar com um cenário bem pessimista também, com dois cenários. Se isso acontecer, eu faço isso, se isso acontecer, eu vou por aqui. Então, essa história de reduzir uma potencial dívida que você tem com o seu fornecedor, para mim, é uma medida básica. Né? E os colaboradores, os funcionários, têm sempre aquela dúvida. Bom, o que eu faço? Eu dispenso o colaborador ou não? E aí é uma decisão muito do empresário, porque um colaborador que está com você há muito tempo, que você levou, você investiu muito, né, na formação dele, ele é a pessoa certa, você já sabe que ele gera bons resultados para a sua empresa. Se você dispensa esse colaborador, você repor outro amanhã, vai, né, vai ser um esforço muito grande. Uhum. Então, talvez, se você tiver que tomar uma decisão dos colaboradores, talvez os colaboradores mais novos. Mas, por outro lado, os colaboradores mais novos provavelmente custam menos do que os mais antigos. Então, você precisa, nessa hora, fazer aí uma conta na ponta do lápis. O governo também, né, nesse caso, ele disponibilizou uma ajuda que demorou para chegar para as empresas, mas que depois chegou, que você não poderia demitir os colaboradores, que ele bancava os colaboradores durante alguns meses e por aí vai. Mas esse é o custo que é o maior e que está mais sujeito a você cortar. Mas não é o primeiro são fornecedores como esse. Assim, vamos dizer que com a crise, com o fechamento, elas tiveram realmente que demitir alguns funcionários. Ou todos, né? Fecharam, não sei. E aí, quando teve essa reabertura, para contratar de novo os funcionários, você acha que é melhor recontratar os funcionários, né? Ir atrás daqueles ex-funcionários que trabalhavam para você, ou selecionar novos funcionários, assim? Isso é uma ótima pergunta também, porque essa pode ser, eu diria, um misto, Sara, porque ao mesmo tempo pode ser uma oportunidade para você reciclar, né, contratar pessoas novas. A gente, como empresário, tem às vezes eu diria, um certo dor de consciência para mandar alguém embora, o que é um erro, né? Se a pessoa não está gerando os resultados para a sua empresa como ela deveria, você, de fato, deveria dispensar esse colaborador, porque ele, né, ele está ocupando o lugar de alguém que vai trazer mais benefício para o seu negócio. E, então, talvez seja o momento de você renovar a casa, mas talvez trazer os talentos que você já conhece e que você agora pode trazer de volta, né? Lembrando que você não vai conseguir trazer um talento para uma pessoa. É arriscado. A lei trabalhista, até onde eu sei, não permite que você recontrate alguém ganhando menos do que ele ganhava antes. Não sei se mudou, mas até onde eu sei não mudou. Ou seja, se a pessoa ganhava 10 mil, 1.000, 2.000, você não pode trazer ela de volta pagando menos. Nem que Tá. vá para um cargo diferente. Não pode. Até onde eu sei, né? Essas coisas mudam. Então, você vai ficar tentado também a contratar uma pessoa mais nova, que custa mais barato. Essa reinvenção, ela é muito particular de cada empresa, com essa orientação que eu digo. Tenha coragem, empresário, nessa hora, para renovar a casa também. Aproveite. É. Acho que é um momento de fazer isso mesmo, né? Mas, assim, uma dúvida que pode surgir para os empresários, porque tem o outro cenário das empresas que fazem home office, né? E que os trabalhadores estão trabalhando de forma remota. E aí, as empresas que decidiram ou que precisam manter esse trabalho ainda remoto, eu quero saber, assim, como selecionar novos funcionários dessa forma, para trabalhar de forma remota, porque já é difícil você selecionar e treinar pessoalmente, né? Imagine você não conhecendo a pessoa pessoalmente e tendo que treiná-la à distância. Como fazer isso? Assim, tem uma forma? Essa é uma excelente pergunta. Eu confesso que eu nem tinha pensado sobre isso ainda, né? Porque é um desafio, você tem toda a razão, é um desafio em dobro aí. É uma equação que, se você me perguntasse como resolver, a única maneira que eu viria de resolver isso, da maneira mais tradicional, mais segura, seria você
trazer essa pessoa provisoriamente para dentro da empresa, se isso fosse possível. Se isso for possível, pode ser que não seja, né? Em algumas cidades, você trazer ela para dentro da empresa e, na medida em que você estiver mais seguro se ela é a pessoa certa ou não, aí você desloca ela para o home office. Você contratar uma pessoa em alguns setores, já em home office, sem conhecer ela, é um desafio interessante, viu? Um bom desafio para a gente pensar. Você vai ter que ter um processo ali, é possível. Ao mesmo tempo que eu lhe respondo, eu estou pensando aqui também. É possível porque você, assim como você poderia, né? Assim como você pode observar a pessoa fisicamente, você, teoricamente, pode observar também a pessoa no online, na questão de paradigma, né? Mudar o nosso Sim. paradigma. E talvez você não consiga medir alguns comportamentos que você só vê ali no dia a dia, mas eu acho que você vai precisar criar um processo de observação daquela pessoa, como se ela estivesse do seu lado online. Percebe? A questão é que, quando eu digo, eu muitas vezes digo o seguinte: você vai contratar alguém novo, ele diz, vou. Essa pessoa vai exercer um cargo-chave na sua empresa, ele diz, vai. Eu digo assim, bota ele dentro da sua sala. Ele estranha. Pega um birô, bota um birô na sua sala e bota ele lá. E fique olhando para ele todo dia. A hora que ele chega, como é que ele se comporta, como é que ele fala com o cliente, tudo, tudo, tudo. Porque se ele é uma pessoa-chave, você tem que olhar ali ele. Mas a gente precisaria pensar numa... Né? E aí não dá para fazer isso online, você não vai olhar a pessoa online 24 horas, entendeu? Talvez tenha algumas entrevistas. Adorei sua pergunta, viu? Uma pergunta Eu que... falei, eu falei isso porque quando estava em quarentena mesmo, né, as pessoas estavam mais isoladas, eu vi algumas empresas contratando funcionários de forma remota, porque alguns setores aumentaram até as vendas, entendeu? E precisavam realmente contratar mais gente. Mas aí esse trabalho muitas vezes tinha que ser remoto. E aí, assim, eu acho que era mais no setor online mesmo, de marketing digital, essas coisas assim. Mas eu achei interessante essa pergunta porque eu imagino que mesmo para esses setores deve ser complicado você ter esse primeiro contato e já treinar o colaborador, selecionar ele tudo de forma online, é realmente um desafio, né? Mas eu acho que é possível sim também. Eu acho que se você tiver uma norma assim, se você tiver um processo bem estruturado de seleção, né? E até assim nos processos da sua empresa de como executar as tarefas, enfim, é mais fácil você passar isso para o colaborador, né, que vai entrar. É um ótimo desafio para esse novo mundo aí que a gente vai viver, porque isso pode ser que aconteça mesmo. E relacionado ainda a isso, assim, um pouco de trabalhar de casa, desse home office, assim, eu vi assim que muitas empresas não tinham essa prática. Com a pandemia, tiveram que se adaptar e começaram a fazer home office, e mesmo voltando agora com a reabertura, muitas empresas ainda preferiram, escolheram trabalhar de home office, porque viram que era possível e às vezes mais produtivo, assim. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, se você acha que é legal o home office, se você acha que é legal as empresas manterem esse tipo de trabalho e se você acha que é uma nova forma realmente de trabalhar e que isso vai continuar assim por muito tempo. Eu acho que é. E aí, como você sabe, todo o nosso método está baseado no que as grandes empresas fazem. Que, né, a gente observa as grandes empresas, o método das soluções de dados tem esse princípio. Ele é fruto de observação das práticas das grandes empresas, adaptado à realidade das pequenas e médias empresas. Então, quando a gente observa, respondendo a sua pergunta, uma empresa como o Google, que está dizendo que os colaboradores vão ficar, já decidiu que eles vão ficar em home office até o segundo semestre de 2021. Talvez amplie até depois disso. Ou seja, temos que olhar para uma empresa como essa e dizer assim, bom, se eles estão fazendo isso, vamos olhar, porque talvez seja bom também para que tenha um pequeno e médio negócio. E eu diria que, se você pega uma cidade de São Paulo, que é onde eu moro, o deslocamento aqui é uma loucura. As pessoas levam, muitas vezes, 2 horas para ir e 2 horas para voltar. 4 horas. Pessoas que trabalham aqui em São Paulo, que moram em Campinas, que moram no interior, e mesmo que não morem num bairro mais distante, trânsito, né? E eu percebo que até cidades menores, né? Você mora numa cidade menor e tem o trânsito também.
Nessa cidade, vira sim, um inferno, é verdade? Estou certo? sim, sim. Acontece também na sua cidade isso, né? Nossa, muito, aqui é muito trânsito também, assim, quando chega no horário, assim, de pico, né? Tem trânsito, mesmo em cidade pequena, eu acho que todo mundo hoje tem carro, então realmente o trânsito é um empecilho mesmo, né? Pois é. Então, você imagine alguém que chega, alguém que vem para a minha empresa trabalhar, leva 2 horas para chegar na minha empresa, ele vai chegar esgotado. Melhor ele ficar em casa, porque essas 2 horas, mesmo que não conte, né, como hora de trabalho, eu poderia dizer, isso é problema dele, o deslocamento dele. Não, não é problema dele. Ele vai chegar cansado na sua empresa. Se ele começasse a trabalhar lá e descansar, dormisse mais na casa dele, se alimentasse melhor, né? Sei lá. E ele agora teria mais tempo para ter um tempo melhor, mais descansado para ele atender. Assim como quando ele vai para a casa dele, ele chega esgotado. E aí, se você consegue tirar isso, essa tempo de locomoção, você tem um aumento de produtividade na teoria gigantesco. E é isso que as grandes empresas estão fazendo. Assim como, sem contar que o colaborador, ele vai reduzir alguns custos também, né? Custos de Aham. deslocamento, custos de vestimenta, quem sabe, ele agora pode. Eu não defendo ninguém trabalhar de casa de pijama, não, mas vai talvez trabalhar com uma roupa mais leve, menos formal, né? Porque ele não precisa ir para o escritório. Então, eu acho que é uma reinvenção assim espetacular. O que eu tenho observado é que tem uma empresa, inclusive, que eu não posso revelar o nome, uma empresa japonesa, instalada aqui em São Paulo, que o presidente da empresa fez uma declaração recente e ele vai dar um bônus de mais um salário para os colaboradores por conta do aumento de produtividade, exatamente por causa da história do trabalho em casa. Veja só, um salário a mais, vão receber um 14º salário, por conta de, de estarem com uma produtividade maior, porque estão trabalhando em casa. Veja que coisa espetacular. E é uma empresa que fabrica produto físico, viu? Não é um Google. Uhum. Interessante Mas isso? eu, mas eu acho que em todo, assim, na maioria das empresas tem setores que realmente dá para adaptar, né? Que você falou, né, que é uma loja que vende produto físico, mas tem colaboradores que não precisam estar lá presencialmente. Eu acho que a gente tinha esse hábito, assim, por costume mesmo cultural, de ir para as empresas e trabalhar fisicamente, mas às vezes realmente é até mais produtivo. Tem muito colaborador que consegue ser mais produtivo em casa, né? Porque, como você falou, cansa menos, ou ele se sente mais à vontade também para trabalhar, né, sem aquela pressão não sei, dos outros funcionários do lado, não sei. Que às vezes o ambiente de trabalho pode ser muito competitivo, não sei. E eu acho também que, por exemplo, as reuniões, eu acho que tem muita reunião que não precisa ser presencial, que a gente consegue resolver tendo é muito mais rápido e acho que é muito mais eficiente se ter uma reunião, não todas, né? E aí tem uma coisa interessante, lembrando mais uma vez que você é arquiteto é sempre um bom exemplo para a gente pegar, viu? Tem um caso que eu não sei se você viu, que estão surgindo algumas empresas hoje que estão ajudando as pessoas em casa a formatarem mini escritórios, que a pessoa está em casa e, a princípio, a gente pode achar que é uma maravilha, mas pode ser que para ela não esteja preparada para trabalhar de casa. Tem filho pequeno, Aham. sei lá, né? Não tem espaço. As pessoas moram em espaços muito pequenos. E aí, tem empresas, não sei se você viu isso, sabe, que elas estão reformulando arquitetos, que estão reformulando Uhum. os ambientes para que as pessoas consigam trabalhar de casa. E aí as empresas estão, inclusive, ajudando nesse financiamento. Veja que mudança de paradigma espetacular. O mundo tá mudando mesmo, né, assim. Mas é muito legal ver esse lado positivo desse problema todo que a gente tá enfrentando, né? Pois é. Por outro lado, fiquei triste, entendeu? Quando eu vi algumas empresas de tecnologia que vão querer que os funcionários quase que voltem por completo a partir, quer dizer, sim, aí é um empresário com a cabeça, diria, ainda muito num modelo antigo, né? Conservador demais, né? Não confia no que a pessoa está fazendo e, sei lá, o que É. move ele a fazer isso, né? E eu acho que principalmente nesse momento que a gente tá vivendo ainda, tem uma insegurança ainda, né? Então eu acho que se você puder evitar trabalhar fisicamente, melhor, né? Por que não tentar ficar fazendo home office? Eu acho que
Eu sinceramente acho uma ótima opção, assim. Eu acho que é uma grande evolução para o mercado de trabalho. Ó, está melhorando o trânsito em São Paulo, está diminuindo Hum. a poluição, não é verdade? A contaminação, ela, você sabe que ela é muito gigante dentro dos transportes coletivos, ônibus, metrô, e aí você também tem um menor índice de contaminação, porque as pessoas circulam menos. Quer dizer, se me perguntar quais são as desvantagens, são muito poucas, se é que existem. Talvez essa que você... Ah, mas tem pessoas que não se adaptam. Então, essas pessoas, eu acho que a gente tem que pensar em ambientes mistos no futuro, É, né? também acho, assim. Não precisa ser, por exemplo, todos os dias na semana, né? Podem ser, sei lá, alguns dias você precisa ir para a empresa e outros dias não. Na maioria você fica trabalhando de casa, né? Ou alguns funcionários fazem um revezamento, né? Não sei, tem várias formas, eu acho, né? Para pensar isso. Ou algumas pessoas talvez não consigam mesmo trabalhar de casa porque tem limitações físicas, não sei. É, sim. É um Mas ter essa opção em aberto é sempre bom, né? perfeito. Muito bom. E agora eu vou fazer uma pergunta relacionada, assim, à volta do ambiente físico mesmo, né? E como passar segurança para os clientes e para os funcionários nesse momento, assim? O que é que as empresas devem fazer para passar essa segurança nesse momento que ainda tem risco de contaminação, enfim, assim. Muito bom. Veja, eu sempre digo para o empresário, quando ele me pergunta isso, o seguinte: se você precisa cumprir 100%, se você precisa cumprir determinadas regras, imagine que você tem que cumprir 10 regras. Não cumpra 10, cumpra 11. Vou dar um exemplo. E tem um documento da Organização Mundial da Saúde, a OMS, um documento que você acessa lá, vai lá no site deles e pega lá, baixa esse documento, que ele fala lá quais são os procedimentos que no termo técnico chama-se compliance. Compliance, a palavra em inglês, que significa você obedecer às normas, você ser obediente às normas. Eu falei esse termo porque é um termo comum. E então tem um documento que você baixa lá, você como empresário, vai lá, baixa e dá uma olhada nesse material. Mas olha também as regulamentações do seu setor e da sua cidade. Então imagine que lá está escrito assim, imagine, você precisa disponibilizar álcool gel para os seus colaboradores. Ok? Imagine Tá. que você tem apenas 3 colaboradores na sua empresa, você é uma pequena empresa. Você tem duas maneiras de você disponibilizar álcool gel. Uma é colocar o álcool gel na entrada da empresa, a pessoa passa lá, higieniza a mão na recepção e vai para o birô dela. Outra é colocar um álcool gel em cada mesa. Agora, são 3 ou 5, coloca então um álcool gel em cada mesa. Ah, mas para que isso, Tedero? Se eu colocar um na frente, eu já estou compliance. Eu já estou. Sim, mas é isso que eu falo em cumprir 110% das normas. Se o meu setor é o meu setor de serviço, eu posso, então, com o setor de serviço, deixar até 70% das pessoas em casa. Ok, então deixa 80% das pessoas em casa. Você pode 70%, deixa 80%. Mas por quê? Porque você aumenta o compliance, o nível, o que você não deve fazer nunca, e eu até hoje, Sara, observo as empresas fazendo, é fazer 99, 98 de compliance. O que é 98 de compliance? Você vai num café, às vezes, e aí você chega no café, num balcão lá do café, não tem um álcool gel. Não está lá. Uhum. Você tem que pedir à pessoa, você tem álcool gel aí? Ela vai lá, tem, claro. Vai lá, pega o álcool gel, ela entrega, mas ela não... Ah, mas eu tenho que ter álcool gel. Sim, mas tem que estar no balcão o álcool gel. Está disponível para o cliente. Na verdade, eu acho até que tem que estar de maneira que antes dele chegar no balcão, não tenho muita certeza disso. Mas independente disso, é o que eu falo, se é isso que você estava me perguntando, né? Vá um pouco além da norma, porque isso você protege seu cliente e protege seu colaborador, e você diminui o risco de ter uma multa. Né? Uhum. Sim. Faz E sentido? também, sim, eu acho que também é demonstrar que você, assim, tá fazendo tudo possível para manter o ambiente seguro, né? Demonstrar isso para o seu cliente. Por exemplo, tem um restaurante aqui em Maceió que reabriu, e aí eles gravaram um vídeo mostrando como estava sendo o funcionamento agora com depois da reabertura, né? Então mostraram que colocaram os funcionários para usarem
aquela proteção, mostraram que criaram uma divisória, né, de proteção também no balcão, assim, que tinha álcool gel, enfim, fizeram um vídeo assim, demonstrando todas as mudanças para ter um serviço seguro, né? Então, acho que demonstrar essa segurança é fundamental para que as pessoas tenham coragem, não, se sintam à vontade, né, de voltar a consumir esse serviço, né? Fiquem motivadas mesmo a voltar, né? Que dá um medo, né, de você voltar, assim, entrar numa loja e não sabe direito como tá funcionando. Então, se tem essa divulgação de que tá correndo tudo bem, é uma boa opção, né, também. Colocaram isso no Instagram, foi? Foi no Instagram. Fizeram, tipo, como se fosse uma propaganda, assim, um videozinho, que eu achei bem legal, né? Porque você já vê que tá tudo bem pra você ir, né? Antes de você chegar, você já sabe o que é que lhe espera, né? Uma boa... Legal isso. Muito legal, gostei. É porque tem isso, a gente fica meio que em dúvida se vai ou não, e aí quando você vê um vídeo como esse, você se motiva aí. Muito bom. E sobre isso das normas que você falou, né, que as pessoas às vezes cumprem ali no limite. E tem muita gente que nem isso, né? Eu tava vendo no jornal, na Vila Madalena, que é para os restaurantes, os bares terem a capacidade reduzida e não pode gente fora, né? Uma coisa assim. E tava assim, a rua cheia, os restaurantes cheios. Então, assim, né? É complicado também, né? Quem não respeita as normas, uma hora vai dar um problema sério, né? Tudo aquilo que você precisa fazer na sua vida, tem uma máxima também que diz isso, que desenvolvimento pessoal e desenvolvimento empresarial. Se você tiver que fazer 90, faça 91. Né? Quando eu vou para a academia e a pessoa lá me pede, o personal, né? Me pede para Uhum. fazer 10 abdominais, eu faço 11. Faço 11 por pirraça. Faço uma a mais. Mas 9 nunca. Porque você está fazendo menos daquilo que é recomendável. A mesma coisa vale para a empresa. Legal. E a minha pergunta final é sobre a gestão da empresa em si, assim. Sobre as empresas que estão ainda trabalhando remotamente, e para as que isso pode voltar a acontecer, né? Então, uma maneira delas se prevenirem. Como fazer a gestão da empresa à distância, assim, para o dono da empresa mesmo, para o empresário, no geral? Porque já é difícil, né, você administrar tantas áreas pessoalmente, imagina a distância, né? Essa é uma pergunta que merece um cuidado muito grande na resposta pelo seguinte: no momento que nós estamos vivendo, Sara, a gente tem dois desafios. A gente tem que fazer a gestão de duas empresas. A empresa que era antes, porque ela não acabou, ela está aí ainda, e a empresa nova que está sendo criada, se eu quiser, então, fazer essa mudança. Volta a história lá. Ah, Lembra que nós falamos de loja de... Acho que falamos de loja de roupas, não foi? sim. Ou sapato, sei lá. Você tem uma loja que é física, que você vende quando a pessoa chega na porta. Você tem um mundo novo que você está criando, que é uma loja que agora vai vender online. Isso é outra empresa. É outro negócio que você está criando. Não é igual ao que você tinha antes. Se já era difícil administrar a parte física, imagine agora, eu preciso fazer administração de dois negócios. Se eu, empresário, volta a história da fragilidade, lembra? Se eu, empresário, já tinha uma pequena rachadura e não gostar muito de administrar o negócio, eu sou empresário, o que eu gosto mesmo é de fabricar lá a roupa que eu vou vender, o artesanato que eu vou entregar para o cliente depois. Eu não gosto muito de gerenciar a empresa. Isso é comum, né? Nós já sabemos. Uhum. Já gravamos, não foi um podcast sobre como administrar a empresa, não foi? Já falamos isso no podcast. Então, num momento como esse, se a fragilidade já estava lá, agora ela, como é que você vai administrar dois negócios? Você olha e diz assim, você desiste. Não vou fazer isso aqui que eu não sei, eu não consegui administrar o anterior. Então, é um desafio. Você tem que administrar agora tudo isso que nós falamos, né? Tudo isso que nós acabamos de conversar, do ponto de vista de administração do negócio como um todo. O cliente mudou, o cliente está mudando, a maneira como você atende o cliente está mudando. Você tem que administrar toda essa parte de compliance. Você tem um colaborador, né? E por aí vai. Respondi ou não? Respondeu sim, foi ótimo.
Eu acho que é isso, assim, foram ótimas orientações, né? E eu espero que o pequeno e médio empresário tenha esclarecido as dúvidas, né? Porque é um momento difícil para todo mundo, mas eu acho que se a gente, né, se esforçar, vai superar isso sim e pode até crescer mais a empresa, né? Eu acho que tem muitas oportunidades, como a gente falou, de se reinventar e crescer, né? É isso aí. Esse é um grande momento de oportunidade também. É melhor a gente sempre olhar primeiro as oportunidades para depois olhar para os problemas. Estamos vivendo um mundo de muita tecnologia nova e essas tecnologias novas trazem uma série de oportunidades porque as empresas. Você acabou de dar um exemplo aí de uma pessoa que gravou um vídeo e colocou no Instagram. Bom, se tivesse acontecido há 5 anos atrás, não tinha Instagram para a pessoa fazer isso. Ela acabou de fazer. Então, Sim, usar tudo que você tem de tecnologia para poder dar uma alavancagem no seu negócio e se reinventar. legal. Então é isso, Ataderaldo, muito obrigada. Você que está assistindo o podcast, não deixe de se inscrever, comentar, deixar seu like, tá certo? E a gente se vê no próximo. Tchau!